Olha o que diz aqui em Lucas 15. Vamos começar do 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua herança entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, guarda essa palavra, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho, voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E seguiu. Veja bem, a palavra caindo em si. Isso mostra que ele estava fora de si. Ele não estava no juízo dele. O diabo trabalha para controlar a mente das pessoas. A Bíblia ainda diz que a única maneira de nós mudarmos de verdade a nossa vida é através do nosso modo de pensar. A Bíblia diz: quanto à sua velha maneira de viver, se livre do velho homem, mudando o seu modo, renovando o seu modo de pensar. Porque eu penso, consequentemente eu sinto, consequentemente eu ajo. Isso normalmente é assim. A pessoa pensa, sente e age. A mente é a porta do coração, entra como pensamento, vira sentimento, vira ação. Então, você vê que o diabo dominou a cabeça desse rapaz e o levou a planejar. Eu estava na casa do pai, tinha uma vida boa, mas sabe aquela insatisfação que bate em muitas pessoas? A pessoa está caminhando. Problemas as pessoas têm, todo mundo tem. Mas estamos trabalhando para serem solucionados. Não é? Mas a pessoa está caminhando, etc. Mas aí começa aquela insatisfação. Aquela insatisfação. E aí, ó as ideias. Ele estava muito bem na casa do pai. Mas aí, de repente, isso aqui está monótono demais. Eu quero viver outras coisas. Aqui não está bom. O diabo foi lançando a insatisfação e a ideia. Pede a herança para o seu pai. Ele foi lá, pediu. O pai deu. Pouco tempo depois, o que ele fez? Aquilo que ele já tinha planejado. Porque ele já tinha planejado. Tudo isso já era caso pensado. Eu quero ir embora, eu quero viver minha vida. Aqui está monótono, está sem graça, não quero mais essa vida para mim. Então, vou pedir a herança e vou me embora.
pediu, pouco tempo depois, pegou e foi embora. Aí foi viver a vida que ele tanto queria. Não é? Uma vida maravilhosa. A princípio, possivelmente ele deve ter curtido bastante, né? Tinha dinheiro. Enquanto tinha dinheiro, comprava seus prazeres. E aí? Aí chegou o ponto da destruição. Porque o diabo dá força para uma pessoa tomar uma decisão errada. Ele dá ideias. Ele lança insatisfação. Ele mostra que não está bom. Ele dá força. Mas depois, quando ele leva a pessoa à destruição, aí ele pesa ainda mais. Ele leva à destruição e aí ele pesa. Aí ele vai acusar. Olha a besteira que você fez com a tua vida. Porque Deus não acusa, mas o diabo acusa. Ele dá força para a pessoa fazer a besteira e depois ele vai lá e cutuca. Para martirizar ela ainda mais. E ele chegou num nível de destruição tão grande que o serviço que ele encontrou foi cuidar de porcos, não tinha nada para comer. E você, não sei se já cuidou de porco, se algum dia chegou perto de um chiqueiro. Hoje em dia tudo bem que os porcos, muitos são tratados com ração, etc. Mas nessa época aqui, me parece que comida era mais ou menos a mesma linha. Né? O pior, o que há de pior. Normalmente você chega perto de um chiqueiro, o cheiro é desagradável. A Bíblia diz que ele desejou comer a comida do porco. Está aqui, ó. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira da comida do porco. Ele chegou a desejar, ele teve a vontade. Ele quis comer a comida do porco, de tanta fome que ele estava sentindo. Aí, a Bíblia diz, ele caiu em si. Aí, caiu em si. Olha a burrada que eu fiz com a minha vida. Olha o tamanho da estupidez. Eu vou voltar. E eu vou pedir para o meu pai me aceitar como um empregado, porque os empregados do meu pai comem do bom e do melhor. Ele não precisa mais nem me tratar como filho, pode me tratar como empregado. Porque os empregados do meu pai têm vida digna. E eu, que sou filho, estou desejando comer a comida do porco. Você vê como é que é? Mas tudo começou com uma ideia. Sabe as ideias mirabolantes do diabo? Ele cega o entendimento das pessoas. Ele leva elas a tomarem decisões que muitas vezes as leva ao fundo do poço, como levou esse rapaz aqui. Não é? Não sabia administrar, estava fora da direção de Deus. Perdeu a herança inteirinha de forma irresponsável. Gastou só com o que não devia. E não tinha a bênção de Deus. Não conduzia as coisas direito. Fez escolhas erradas. Foi parar no fundo do poço. Vê como é que é? Uma pessoa sem a direção de Deus, ela não vai longe. Quantas pessoas que já estiveram na igreja, no templo, buscando a Deus, abençoadas, com uma vida digna, respeitadas. Mas o diabo cegou o entendimento delas. E as levou a dar crédito à fofoca, a mentiras, a ladainhas, a olhar para a direita, a olhar para a esquerda, colocou insatisfação, começou a mostrar que não estava bom, né? Igualzinho, o diabo continua trabalhando da mesma maneira que trabalhou lá no Éden. Da mesma maneira.
a mulher não caiu na conversa da serpente? Hã? Ela não deu mais crédito a um bicho asqueroso que estava falante do que a voz do Todo-Poderoso que tinha dado toda aquela maravilha para eles viverem e desfrutarem? Você vê que o ser humano é ingrato desde a criação. Desde a criação. Vamos lá. Era para Eva dar crédito para uma cobra? Para a conversa de uma cobra? Era para a cobra ter mais credibilidade que Deus? Mas você vê que é muito fácil as pessoas virarem a cabeça. Ter a cabeça virada, tomar outra direção, fazer escolhas erradas. E quantas pessoas que têm feito escolhas erradas e estão sofrendo amargamente. Quantas que agora desejaria ter um pouco só. Não precisa nem ter tudo do que tinham antes. Igual o rapaz aqui. Eu posso pode me tratar como empregado que eu ainda estou no lucro. De tão profundo que foi o abismo que ele desceu. Porque uma pessoa sem Deus, ela não vai longe. Sem a direção de Deus, ela não prospera. Se você não tem a bênção de Deus, a tua vida não vai andar. Você pode dar guinadas. Você pode mexer de cá e de lá. Você pode tentar fazer aliança com quem você quiser. Vai dar tudo errado. E há pessoas que têm vivido assim. O diabo cegou o entendimento. Elas tomaram decisões erradas. E fizeram uma besteira atrás da outra. Não administraram bem suas vidas. Não sabem administrar nada em relação às suas vidas. Igual o rapaz aqui. E talvez, não sei se é o seu caso, talvez você não desceu no ponto que ele desceu. Mas você vê que sempre dá para descer um pouco mais, né? Certamente ele não caiu da noite para o dia. Ele foi caindo. Ele foi caindo. Ele não empobreceu da noite para o dia, ele foi empobrecendo. Ele foi empobrecendo, ele foi perdendo. É igual tem gente, ele não perde tudo da noite para o dia, ele vai se endividando, ele vai perdendo um pouco hoje, amanhã ele perde uma coisa, perde outra, vai. E daqui a pouco não tem mais, chega lá, ó. Num nível lamentável, que foi onde esse rapaz chegou. Um ponto tão terrível de desejar comer a comida do porco, dos porcos. E antes, como filho, não estava bom. Agora pode me tratar de empregado, que já está bom. Eu já estou no lucro. A história desse rapaz elucida exatamente, mostra com clareza o quanto o diabo tem destruído com a vida de muita gente. Isso aqui é escolha. Ele fez a escolha dele. Ele não tinha nada que ter dado crédito para sentimentos, para ideias diabólicas, mas ele deu. Então aquilo veio a insatisfação, e aí veio a ideia, e aí a decisão errada, e aí foi e tomou uma atitude errada atrás da outra, sem a bênção de Deus, sem a direção de Deus, sem nada. Se arrebentou. E a única saída que ele teve foi quando já não tinha mais o que fazer, foi voltar para a casa do pai. Então o conselho para você, se você está na situação desse rapaz, semelhante, acredita nisso. Quanto antes você voltar, mais inteligente será da sua parte. Ele foi humilde. Talvez porque não tinha outra alternativa, não sei. Mas a atitude mais inteligente que ele teve aqui foi essa, foi ter voltado enquanto ele ainda estava vivo.